Meu Deus, esses meninos tá tudo doido. Pra que essa barba? Isso. Chama-se preguiça. Tá bom. Exatamente. Mas eu também tô toda descabelada aí, ó. Não pode ir no salão fazer cabelo. Não, não pode. Não, mas agora o presidente disse que é de primeira necessidade, agora pode. Quando vê se foi a mulher dele que pediu. Ah, minha filha, no mínimo. Você tá gravando? Ô, Ju, cadê a Samara? A Samara sumiu. Ela disse que não consegue entrar pelo celular, uma coisa assim. E aí ela não tem notebook, que o dela estragou. Ela tá falando que ela tá com dificuldade, né, para acessar por conta de celular, internet, essas coisas. É. Mas é difícil mesmo. Se você tem uma internet melhorzinha, já tá difícil. Dependendo do horário, você já não consegue. Ontem mesmo foi uma dificuldade tremenda conseguir fazer aula aqui. Imagina agora. Pois é. Eu acho que tá faltando só ela, né? Não, tá faltando a Natália também, né? A Brenda. E o Adriano. Aí, E a Thaís. E a Thaís. E a Thaís, é. Vamos esperar alguns segundos para ver se eles vão entrar. Aí, se eles não entrar, a gente começa. Ô, Thieres, onde eu acho flor de sal para comprar? Flor de sal? Eu acredito. Sabe aquela loja que vende tempero, nozes, sementes ali de frente à praça? Aquela praça do chafariz ali do... 5 de agosto? Isso. Lá naquela loja lá de frente tem. Tem não, já fui lá. Pelo Campeão deve ter. Eu acho que eu vi lá esses dias. No Campeão? É. Vai lá, esses dias tinha lá naquela loja, eu perguntei lá no coisa deles, eles falaram que tinha. É aquele Mundo Verde, é? É. Ah, eu fui lá, não achei. No Campeão, eu acho que o rapaz estava com preguiça de procurar. Eu não achei. Mas eu vou voltar lá. Quero Do fazer Campeão do uma... Centro, provável que tenha sim. É. Aí outra loja, nessas lojas desse tipo, igual aquela lá, Mundo Verde, é que você acha essas coisas. Sim, senhor. Mas outros lugares é mais difícil de encontrar. Mas assim, o Campeão, como ele tem muita variedade, sim, pode ser que tenha. Naquela frutaria ali também, perto da faculdade, pode ser que eles tenham, porque eles têm muita coisa também. Você chegou a procurar lá? Perto do espelho d'água? É, Não, lá não. pode ser que eles tenham também. Ah, então tá, eu vou olhar. Thieres, não gostei dessa aula, não. Me deixou nervosa. É muita coisa, né? É, esse negócio, essas massas aí, eu só sei que se você, uma tem mais açúcar, aí a outra tem uma proporção de manteiga, se você acrescentar mais açúcar, ela já vira outra massa. Eu fiquei com... É complexozinho, mas ao mesmo tempo é simples, né? É só uma questão de resumir tudo numa situação só. Entendimento, né? Pessoal, vamos começar então, porque eu acho que os meninos não vão entrar, não. E se entrar, depois a gente volta, se eles tiverem alguma dúvida. Vamos lá. Tem você mandar esse PDF pra gente que você fez no fundo do seu vídeo? Só com as imagens. Sim. Tá bom. Sim. Nossa. Agora que eu vi que a Priscila tá fazendo a linha anônima. Não. Tô vendo só do seu nariz pra baixo. Não, é porque tá uma bagunça aqui atrás, os gatos tá brincando no sofá. Ai, gente, gata, é. E a luz aqui, ó, a luz pega bem onde eu coloquei o computador, porque eu mudei de casa. Aí você eu mudou? tive que mudar. Aí eu coloquei o computador aqui e a luz pega bem no meu rosto, ó. Verdade. Tá brilhando bastante aí atrás. É porque eu tenho muita luz própria. Praticamente um sol. Vamos lá então, gente. Começando as dúvidas, vamos.
Professor, eu queria perguntar, porque, tipo assim, no primeiro slide você falou uma coisa, aí uns 2 slides para frente, no exemplo, você falou o contrário. Aí, acho que no 8º slide, você falou a primeira coisa que você falou no primeiro, que era o contrário do que estava no terceiro. E qual que era? Entendeu? Acontece. Eu vi isso mesmo, eu vi isso mesmo. Porque assim, você falou que a brisée, ela tem 50% de açúcar, de manteiga, de gordura ou mais. Aí no exemplo que você utilizou para explicar isso, você colocou que a sablé era mais de 50%. Mas aí eu não entendi. Ele falou ou tá escrito num lugar de um jeito, no outro de outro? Os Tá dois. escrito. Os dois. Tá. Vamos focar no seguinte. A sablé, que é a massa mais pesada, ela tem que necessariamente ter uma quantidade maior de gordura. Mas ela não é para ser mais arenosa ainda, tipo, mais seca? Ah, mas O quanto mais arenoso gordura ela fica mais... é em função do método de preparo, né? Porque se Porque você eu entendi pegar que a sablé era mais quebradiça porque era mais meio... gordurosa, Não sei. não, ela é mais quebradiça pelo modo que você prepara. Porque se você pegar mais de 500, de 50% e você preparar a massa pelo método do cremage, ela vai ficar da mesma forma que se ela tiver mais ou menos gordura. Essa textura arenosa, ela vai ser pelo método de preparo, que aí vai ter que fazer pelo método de sablagem. Então, isso que vai caracterizar a textura arenosa dela. Sim. Não, mas e no geral eu entendi, tipo assim, que eu já tinha visto esse assunto antes, mas aí eu fui ver o vídeo e eu falei, será que eu aprendi errado? Mas sei lá, né? Mas é Não, isso daí mesmo, eu é porque é entendi. muita coisa mesmo. Daí eu resolvi colocar muita informação assim, porque como é uma aula, então a gente. Mas com certeza deve ter coisa nesse sentido. Mas é por isso mesmo que a gente está tirando dúvidas, para não ter esse tipo de, sabe, de Aham. mal entendido, por assim dizer. Mas é basicamente isso. Como você tem 3 tipos de massa e cada uma delas tem um percentual ideal de gordura, por assim dizer, então, só que o que acontece? Na prática, funciona diferente, né? Porque você determina o tanto de gordura que você vai usar para aquela preparação. Você pode Sim. usar para uma sablé um pouco menos de gordura. Só que aí você vai preparar pelo método sablagem, ela vai virar, de qualquer forma, a mesma massa. Ou você pode aumentar a gordura numa ou outra que teria, teoricamente, menos gordura. Isso é só mesmo para a gente ter um norte, né? Assim, para a gente ter uma ideia de como que funciona o preparo delas. Gente, eu fui pro mato esse final de semana, eu peguei tanto carrapato que vocês não se espantem se eu começar a desaparecer, não. E o único jeito, Carrapato me consumindo. Oi? o único jeito de tirar é catando. Mas tem um remedinho que você toma e eles caem também, viu? Eu sei porque meu marido gosta de ir pro mato pescar e nós toma. Mas o meu não dá nem pra catar, não. O meu vai ter que ser remedinho mesmo, porque é miquinho, aqueles minúsculozinhos que você nem enxerga. Eu vou te mandar o nome do remédio depois que a aula acabar. Tá, me fala que eu vou precisar mesmo. Senão eu vou ser consumido vivo. O que mais, gente? Vamos lá. Ô, Thierry, essas marcas aí, tanto a leve, a pesada e a média, eu posso usar qualquer recheio? Explica aí. Por exemplo, eu faço a massa, mas o que eu posso usar como recheio? Qualquer coisa? O que você pode usar como recheio aí já é mais complicado. Porque você pode usar qualquer coisa como recheio. Pois Mas mas assim, ela não é quebradiça. Se eu usar um recheio muito úmido, ela não vai desmanchar, não?
Mas é aquilo que está falando no slide. Se você for usar um recheio mais líquido, você tem que fazer aquele processo de pré-cocção. Você leva ela no forno por um período para ela firmar e depois você vem com o recheio líquido e depois você volta a ela. Ou então, se for um recheio líquido, uma torta gelada, por exemplo, uma doce, que você vai colocar um cremezinho para ele firmar e depois você vem com chantilly, por exemplo, aí você faz a mesma coisa, você leva ele para fazer uma pré-cocção, depois você tira, recheia e leva para a geladeira. Espera esfriar antes, tá? Porque senão dá ruim. Resumindo, assim, deixa esfriar. Principalmente se for numa daquelas travessinhas de louça, ela não vai gostar da geladeira, não. Então quer dizer que eu posso rechear, mas ela É vai porque- ficar muito doce. Qual delas aí é Só que- menos doce mesmo? A sablé e a A sablé. sucrê são as que dá pra fazer doce. A brisée dá pra fazer tudo, né? Mas você pode colocar sal, né, nessas que não vão açúcar, muito, não, que não vai Na açúcar. brisée. Na Brisée você brisée. pode colocar sal, se você Porque for fazer uma preparação salgada. a diferença que eu conheço entre elas é a brisée, que é tipo, eu sempre relaciono assim, brisée é de brisa, é a leve, que não vai nada, não vai açúcar nem sal, mas você pode acrescentar para você Isso. colocar qualquer coisa. A sablé, que é a média, coloca pouco açúcar. E a sucrê, que o nome já diz, igual você falou lá no slide, vai muito É muito açúcar. doce. Não, só para esclarecer, então. Se eu quiser fazer um brigadeiro, qual massa que eu vou usar? Aí você poderia usar a média, porque ela tem um teor de açúcar baixo. Se você colocar num açúcar, por exemplo, Ela vai ficar ela já é uma massa doce. Então, você vai colocar um brigadeiro numa massa doce, você vai ter um excesso de doçura desnecessário. Aí você usaria, no caso, a brisée. Ou você poderia usar a que não tem sabor também, porque a sablé, ela é insonsa, por assim dizer, né? Ela é sem... Insonsa é uma palavra que não existe, gente. Isso é coisa de nordestino, tá? Mas ela não tem um sabor definido entre doce e salgado. Ela existe, entendeu? Então, você poderia optar por ela ou pegar a que tem um açúcar médio. Mas a muito doce, não. mais combina? Sim. Só para saber mesmo, tá? Não, porque assim, se você quiser... Para quem gosta de coisa muito doce, você pode usar açúcar, não tem problema nenhum. Mas assim, a gente pensando numa sobremesa, por exemplo, para um restaurante, aí ela já não pode ser tão doce, né? Ela tem que ser uma coisa mais balanceada. Mas você pode preparar uma sucrê também com menos açúcar, mas aí ela vira uma brisée. Mas, teoricamente... Mas a questão da diferenciação delas é basicamente o modo de preparo, né? E não, assim... Qualquer uma pode virar qualquer uma. Qualquer uma pode fazer uma confusão na cabeça da É igual eu falo na apresentação. Você pode usar qualquer uma delas para qualquer coisa. Basta você querer. Mas quando a gente pensa que elas têm teores de açúcar, então, se ela tem açúcar, necessariamente ela tem que ir para alguma coisa doce. Ou se você quer colocar ela em alguma coisa sem açúcar, também não tem problema. Mesma coisa do sal. No sal, para você fazer uma preparação salgada, tem que ser uma massa ou com um pouquinho de sal ou sem sal nenhum, né? Uma massa com um pouco de açúcar já não combina. Em que tipo de eventos eu posso usar essa massa? E que tipo de doce, assim, que tipo de... O que eu posso fazer para uma mesa com essa massa, por exemplo? Em miniatura. Se você tivesse um casamento, meu casamento, Tchelis, eu quero que você faça uma mesa, mas com produção com essas massas. O que você faria? Eu faria mini quiche. Tanto doce quanto salgada. Entendi.
Nunca vi nem na foto esse mini quiche. Mini quiche é, sabe aquela, tipo uma esfirra aberta? É uma torta, só que sem cobertura. Quando a torta não tem a tampa, ela é chamada de quiche. Tá certo. Aí você pode fazer umas quiches. O pessoal ali daquela... eu esqueci como que chama aquele trem que vende bolo lá no shopping. Não A Galgani? A Galgani. Eles têm umas mini quiche com uns negócios de abóbora, abobrinha, sabe? Uns negocinhos, a deles é gostosa. Aí você poderia fazer, por exemplo, um mini quiche de morango, mini quiche de limão, que aí você faz um cremezinho de limão, coloca e vem com um merengue por cima. Você pode até passar o... Como que chama o negocinho de queimar? Maçarico. Maçarico? Maçarico, para deixar a parte do chantilly todo queimadinho. Queimadinho não, gente. Douradinho. Eu faço assim pra torta de limão, mas eu uso a sablé. Aí, esse final de semana eu fiz uma sucrê, só que com mousse de maracujá. Daí ficou meio azedinho, só que com a massa mais doce. Uma massa mais doce, combina bastante. Entendi. O maracujá também é uma possibilidade para mini quiche, que eu acho que é interessante. Vai dar um sabor bom também. De morango fica ótimo também. Você faz um cremezinho, depois você coloca o chantilly e coloca pedaço de morango por cima. Pela minha opinião, pelo menos é a melhor opção. É você trabalhar com mini quiche, que dá... Assim, você pode fazer elas bem pequenininhas, né? Uma porção. E aí você pode variar demais. Você pode usar carne seca com, sei lá, um queijo, um trem assim. Você pode fazer... Calabresa eu acho muito forte, mas você pode fazer, sei lá, presunto e queijo também eu já não acho que fica interessante, não. Alguma coisa assim, mais fora do convencional, sabe? Para casamento, acho que ficaria interessante. Alguém mais tem alguma ideia? Alguma sugestão? A Juliana tá com cara de que tem altas sugestões. Eu não. Mas eu acho que é isso, Eli. Eu acho que mini quiche é uma opção bem interessante. O que Ô, mais, gente? professor, essa receita que você passou aqui da média, né, da brisée, eu utilizo praticamente essa mesma quantidade e coloco um ovo. E normalmente dá errado, só que eu não sei o motivo ainda. Eu faço, tipo, quase toda semana, mas eu não sei por que ela derrete. E não é a quantidade de manteiga, porque, tipo, assim, eu coloco 50%. Aí você coloca um ovo inteiro. Aham. E aqui tá um ovo mais uma gema. Vai ficar muito pior. Eu não fiz essa receita, vou falar a verdade. Essa receita estava no material. Eu faço, normalmente eu faço a mesma receita que eu utilizo para fazer biscoito. E eu coloco ovo. Uhum. E na verdade são 2 ovos. Mas para fazer biscoito, não coloca na parede, né? Da forma. Assim, só a parede, ela desce um pouco. Eu não sei por quê. Eu estou tentando raciocinar aqui acerca do que poderia ser. Eu já tentei colocar mais farinha, mas também não deu certo. Já mudei a temperatura do forno, também não deu certo. Mas ainda fica bom. Dá certo. E colocar metade do ovo? Eu vou colocar só a gema. Dá pra tentar. Nunca fiz só com a gema. Porque assim, o problema do ovo, da clara, é porque ela tende a exudar muito líquido, sabe? Ela dessora. E assim, como não é uma massa que a gente sove assim para poder incorporar, eu acho que ela tende a ficar mole por conta disso.
Uhum. Mas aí a massa do biscoito eu dou uma sovadinha, sabe? Assim, eu dou uma Eu também fiz uma vez, apertadinha. assim, daquele mais sequinho, né, amanteigado. É. Eu Aí gosto. na massa do biscoito não dá problema. Ô, Thierry, mas então essa receita aqui, você não fez ela nenhuma delas ou só essa? Não, eu não fiz nenhuma delas não, mas é assim, eu dei uma olhada antes para ver se era de acordo com o que são as receitas mais tradicionais, e normalmente elas são assim mesmo. Então não Mas quer aí no fazer. caso da receita que vai ovo, vocês podem substituir, tirar o ovo inteiro e colocar 3 gemas, por exemplo. Uhum. E gema não dá aquela, como que fala? A umidade excessiva na massa. Professor, quem fizer. Como que é que você falou lá no grupo? Eu não entendi muito bem da avaliação. Quem fizer a receita tem que mandar a receita e o estudo dirigido, ou vai ser outro Não. estudo dirigido? Ou a receita ou o estudo dirigido. Ah, tá. Ah, é só um, então. Só um. Mas Só aí um. cada um pode escolher ou vai ser uma coisa só para a turma toda? Não, cada um escolhe. Eu estou muito benevolente nesses últimos tempos. Ah, eu queria tentar fazer essa massa, mas não sei. Ah, essa massa mas... de farinha de Hã? trigo, geralmente a gente sempre tem. Nossa, Thierry, usa essa benevolência toda para ajudar a gente com as notinhas aí. Gente, a nota de vocês está maravilhosa. Vocês não olharam ainda não? Eu olhei. Até eu tirei nota boa, gente. Só por precaução, né? Antes sobrar que faltar. Foi porque é assim, por exemplo, quem entregou o relatório das aulas, que foi o grupo do Emerson Gente, vou pegar e água. o grupo da Juliette, eles ficaram com um ponto extra sobrando. Então, assim, se porventura no próximo bimestre eles ficarem faltando nota, eles já têm esse um ponto extra. Os demais ficaram com a nota das aulas, né? Normal, do uniforme e tal, do trabalho, do estudo dirigido e mais a avaliação. Então, o somatório deu uma nota alta, né? Uhum. O que mais, gente? Vamos lá. No vídeo, aquela parte lá que, tá 500, que tem a definição das massas e tá lá 500 gramas de manteiga para uma, outra é menos de 500 e outra é 500 exato. Aquilo lá tá certinho, aquela parte ou não? Tá. É porque, assim, a base é 50% para mais ou 50% para menos. Então, é sempre assim. Se você usar 100 gramas, seria 50 gramas de manteiga, ou mais de 50 ou menos de 50. É igual eu falei, isso vai de cada um, sabe? De acordo com o que você for produzindo as suas próprias massas, você vai sentindo a necessidade de mais ou menos manteiga. Isso varia muito em função do açúcar que você está usando, varia em função do trigo. Às vezes o seu trigo é um trigo mais refinado, assim, mais fininho, ele vai ser melhor de trabalhar. Um trigo mais grosseiro já não vai ser tão assim, às vezes vai precisar de uma quantidade maior de gordura. Então, isso é muito a sua prática. É igual eu falei, isso é digamos assim, um norte, mas é o seu, é a sua forma de produzir que você vai levar para a sua vida, assim. Se vocês não se sentirem confiantes com essa receita que eu passei, vocês podem buscar, vocês podem até ver vídeos no YouTube com o pessoal fazendo a massa, e se a receita for melhor e vocês sentirem que vai funcionar, não tem problema não, não é porque eu mandei a receita que vocês têm que usar. Mas aí vocês têm que fazer a opção por uma receita que funcione. Tá. Na verdade, eu tô insegura, né? Dá uma olhada na internet, pode procurar, se você vê que a receita...
Porque, assim, eu dei uma olhada nas receitas no geral, assim, mas não difere muito disso aí, não. Ok. A única sugestão seria essa mesmo, assim, de substituir o ovo inteiro pela gema, se for o caso. Mas de resto, mas assim, sintam-se à vontade. Fazendo e me entregando no dia, para mim tá maravilhoso. Tá ok? O que você quer falar, Emerson? Ok. Emerson, cadê essa... Oi. Eu tenho uma Seu dúvida no posi- estudo dirigido. Diga. Tem duas questões que elas são meio que... Pode ser interpretadas de dois jeitos. Aí eu fiquei na dúvida. Me fala quais são. A número... cadê? A 3. Como se dá a classificação das massas quebradiças? Porque pode ser leve, pesada ou média, mas também pode ser a questão da brisée, sucré e a sablé. Eu fiquei na dúvida se era uma ou outra. Qual tipo de três, classificação né? que é? É a 3. Na verdade, como se dá essa classificação, eu estou pensando mais qual não é bem a palavra característica, né? Mas é baseado no que essa classificação se dá. Você entendeu? Ah, Não como é feita a classificação? Não qual isso, é, mas não, não qual é. não os nomes, sabe, assim, os termos que definem Certo. elas, mas assim, como que se dá essa classificação? É baseado no quê? Ah, tipo assim, o teor de gordura, tipo o teor de açúcar, essas coisas. Ah. E a outra seria a Pois 4. é. Mas acho que agora respondeu, pelo que você disse, agora deu certo. É a forma como a manteiga pode ser utilizada. São duas formas básicas para esse tipo de massa. Aí, quais são elas e pronto. Aí, nesse caso, é o termo utilizado. Ah, certo. Certo mesmo? Tá ok, Que é então. mais ou menos. Não, Mas errado. Não ficou muito claro, não? É porque, assim, na 3 eu quero saber sobre quais os critérios que você usa, qual é o critério, na verdade, que você usa para definir, assim, se ela é leve, se ela é pesada. O termo, assim, é relação. Existe uma relação que define se ela é pesada, se ela é leve e tal. No caso da 4, eu só quero saber o termo que utiliza para cada tipo de gordura. Para tal massa eu utilizo a gordura tal. É ponto, na verdade. Assim, não é que é ponto, mas não é ponto, entendeu? É basicamente isso. tá, né? É Vou no porque Google depois, que eu tô confuso. o negócio é tão simples que se eu for me aprofundar muito, eu já respondo. Mas é muito simples, não tem. É É só porque dar eu uma achei lida que na mesmo. 4 seria tipo colocar a porcentagem de gordura de cada massa na 4. Não. É como você. O sentido é como você utiliza ela mesmo. É É mais uma como. manteiga, Textura? ô, Qual o Emerson. estado dela? O estado. Ah, Ô, estado! Agora ficou claro. isso aí é Em qual manteiga. estado ela se apresenta em cada uma das receitas, entendeu? Sim. Agora foi. O que mais, gente? Todo mundo olhou o estudo dirigido? Sim. Olha, Dúvidas? eu não olhei porque eu estava interessada na massa, só. E agora eu fiquei insegura, porque como você falou que não usou a massa, agora eu não sei. Eu estava mais interessada em tentar fazer a massa, mas agora eu fiquei insegura. Mas tenta fazer a massa não tem erro, não. Mas tem desperdício, né, Ties? Não, não tem, não. Se você não conseguir fazer uma massa apta para fazer uma torta, você pode abrir ela e fazer biscoito e assar e comer biscoito amanteigado. Perfeito, então. Eu tava com a mesma preocupação que a Sueli sobre desperdício. Essa massa não desperdiça, não. É assim, eu acho difícil ela não dar ponto. Mas se ela não der, você pode abrir e cortar e assar como biscoito.
Tá bom, então eu vou me Eu só não adequar. vou fazer, eu só não vou fazer ela amanhã, porque eu não tenho aquelas formas para esse tipo de massa. Lembrando, esse tipo de massa você tem que assar em formas baixas. E normalmente formas que não são redondas, assim, né? Elas são mais abertinhas. Então, assim, e ela tem que ser baixa. Tipo de empadinha, mas ela tem que ser baixinha. Uma empada grande. Como se fosse uma empada gigante. Mini quiche, né? Mini quiche você pode fazer em forma de empada. Ou você faz naquela. Sabe aquelas forminhas que tem lá no laboratório? Aquelas Sei. que faz. Então, daquele tamanho é o ideal para você fazer mini quiche. O professor, mas bem que você poderia fazer um vídeo fazendo a massa, igual você fez com ovo de Páscoa. Por quê? A gente tem dificuldade, quem não tem muita experiência, e nós estamos sentindo falta. Por exemplo, esses itens dessa receita aí, ó, farinha de trigo a gente sempre tem em casa, manteiga também. Não são coisas caras, mas que dá para a gente ter, né? E tentar fazer. Se você quiser Dá montar para fazer com margarina também, assim, não precisa usar manteiga, não. O ideal da manteiga é só a questão de sabor, né? Mas faz com margarina perfeitamente. Mas fica a dica aí, se você quiser fazer uma aula, você faz o vídeo e além da aula, igual você fez aí, você fazer o vídeo, é bom também para a gente pegar, porque quando você está manuseando, mesmo que a gente não está ao vivo, a gente tem uma noção, entendeu? Uhum. É só uma dica ou um pedido. Só que aí a gente tem que definir uma massa. Qual que seria a massa? Uma que dá para fazer coisa salgada. Porque a gente sempre tem frango, alguma coisa em casa para fazer coisa salgada. Realmente. Então seria leve, né? Eu quero fazer A quiche. brisei, então. Dizer. Pelo menos eu acho, né, que eu prefiro fazer coisa salgada, assim, pelo que a gente realmente tem em casa. Eu já Todo gosto de mundo fazer o concorda? doce. Eu sou diferentão, mas pode ser. Gente, o leite condensado tá um absurdo. Não dá para fazer recheio doce por agora, não. Eu acho que eu já fiz massa assim. Só não lembro quando, mas acho que eu já fiz. É um inferno mexer com a manteiga, derrete o tempo inteiro. É Não, grossinho. é aquele negócio que eu falei. O problema dessa massa é porque é o seguinte, você vai trabalhar com a massa gelada, com a manteiga gelada, então tem que ser um negócio muito rápido. Você já jogou lá dentro, misturou rapidamente, e aí você já vai prensando ela. Porque se você ficar ali na lerdeza lá, o trem derrete aí depois, aí normalmente hidrata o glúten, e aí vira aquela coisa mais elástica, que não é esse o objetivo. O objetivo é que quando a gente for cortar a torta, ela fique quebradiça. Vocês já fizeram torta, essas tortas assim, tipo torta holandesa, aqueles negócios assim, com massa de biscoito? Sim. A ideia é que fique igual da massa de biscoito. Quando você corte ela, ela quebre, e não assim, sabe, corta normal, como se fosse uma massinha de pão. Então, o objetivo é esse. Então, o problema de trabalhar com esse tipo de massa, que vai a manteiga gelada, é isso, é o manusear rápido. É como massa de Oi. empadão. Hum? Só que, porque geralmente a massa de empadão tem gente que usa gordura de banha, né, para fazer. Só que é como se fosse uma massa de empadão, só que com manteiga. Massa de empada, ela é sovada, não é? Não, a de empadão não. A de empadão é farinha de trigo, manteiga, e eu vi, porque eu já fiz algumas vezes. Eu já testei com ovo, com água, para ela ficar um pouco mais úmida. Ah, As minhas massas de empadinha e empada normal, elas geralmente não são sovadas, porque fica muito quebradiça. é porque quando eu faço empada, eu faço uma massa que é uma receita que usa manteiga hidrogenada e guaraná. Guaraná? Então, vocês nunca viram, não? É uma massa Não, agora eu tô ótima. curiosa. Então, assim, ela é elástica. Mas, não, eu já fiz massa de empada que fica quebradiça também.
uma empada mais assim, mais aerada. Agora eu tô sem saber. E aí, Mas, professor, enfim, faz essa de Guaraná para nós, fazendo um vídeo explicando para nós como é que fica. vou, Boa ideia. eu vou fazer, vou procurar minha receita aqui, aí depois eu gravo um vídeo separado para vocês. Mas primeiro vamos fechar essa do estudo dirigido, aí a gente faz a outra. O Tá bom, professor, hein? quem for fazer a massa tem que apresentar que dia? Na quinta ou na terça? Eu acho que eu marquei lá para terça-feira, ou foi para quinta? Não, acho que foi para quinta. Olha aí, Emerson. Tanto o estudo dirigido quanto o coisa foi para quinta. Internet caiu. É dia 21, gente, quinta-feira. Quinta-feira, né? É. É isso mesmo. Aí é para fazer ou esse estudo dirigido, ou a receita, ou os Ou a dois. receita. É. Aí lá no sistema eu já liberei para enviar tanto o estudo dirigido quanto a receita. Então, se for vídeo, manda por lá. Se for receita, manda por lá também. Tudo por lá. Tô achando que eu vou fazer os dois. Garantido. Tá bem tranquilo É, para fazer. ué. E a receita tá interessante também. Né? Ô, Não. professor, na forma de empadinha dá para fazer ela ou tem que ser na forma grande? É de empadinha pequena? Sim, Dá para fazer. Dá para fazer mini quiche com ela. eu vou fazer na de empadinha, porque eu não tenho. A minha forma é tudo larga, sabe? Alta. Não tem forma Ah, não, baixa. então pode fazer. Viu, Ok. gente? Se vocês não tiverem forma específica para esse tipo de torta, vocês podem fazer nas forminhas pequenas de empada, as de mini quiche mesmo, se vocês tiverem. A de empada tem muitas. Eu É. não sei se alguém já testou, mas eu já fiz muito esse tipo de massa. Não essa massa, mas eu comprava. Sabe aquelas marmitinhas de alumínio que vem com uma tampinha assim de alumínio também? Aham. Tipo de marmitex mesmo, umas quadradinhas. Eu fazia nelas, porque aí você já assa a massa direto nelas e depois já pode rechear. Ah, tá. É, tipo para servir já, né? Na E marmitinha. tadinho, assim, Uhum. 250 ml, de 500, é bem bonitinho até. Você já assa direto nela e dá certo. Boa ideia, Priscila. Não, a maneira como vocês vão. É igual eu falei, eu só quero. O vídeo é só mesmo para a gente avaliar o preparo da massa. E assim, por quê? O que é o objetivo disso? É você ler a receita, interpretar essa receita, e aí você produzir ali de acordo com a receita e dar o resultado que deveria dar. É nosso objetivo de avaliação. Aí depois que a massa estiver pronta, e aí você vê no que você pode assar aí, e aí você assou, você vai tirar da forma, filmar para ver que ficou tudo bonitinho. A questão do assar é igual tá no slide. Você tem que colocar alguma coisa, se você for assar, se for fazer, por exemplo, uma coisa doce, e para levar para a geladeira, então você tem que assar com peso para não dar aquelas bolhas no fundo e ficar aquela massa feia. Aí tirou ali, tá tudo bonitinho, tá tudo certo. E a questão do estudo dirigido, assim, eu quis dar a opção, porque eu entendo muito o lado de vocês, assim, porque por mais que seja uma coisa barata, mas, assim, demanda um certo custo, e, assim, você vai fazer uma massa para desperdiçar? Não vai, né? Então, tem que fazer alguma coisinha para pôr ali dentro. Então, por isso que eu dei a opção. Mas o estudo dirigido, ele é extremamente importante como forma de fixar o conteúdo, né? Então, eu elaborei questões que, assim, ao meu ver, são os itens mais interessantes e mais pertinentes de, de todo o conteúdo ali, o que é mais interessante para a gente frisar. E aí, quando quem for responder, vai estar respondendo e já vai fixar o conteúdo que é importantíssimo, ok? Ok.
Gente, eu Que tô falando coisa, pro Sueli. Emerson que ele tá Ai, bonito. ai. Mentir é feio, Sueli. Mentir Não é é super nada, você tá feio. bonito de barba, pode continuar. Ô Emerson, você tá bonito de barba, mas o Thierry eu não gostei, não. Achei ele abatido. É escuridão, Alguém morreu e Sueli. voltou. Midian! Fala aí, Midian! Mas, gente, Tô aqui só escutando vocês falar. É isso mesmo. Só Não eu é, que eu e a não. Midian, quietinhas, caladinhas, só ouvindo. Ouvir é melhor do que falar. Não é nada. Verdade, ouvir é melhor que falar. Ô, Mas a gente Midian, fala você quando é preciso. assistiu. Hã? Você Ouvir é melhor que assistiu o falar, vídeo? mas tem hora que precisa. Ah, não, a gente tem que saber fazer as duas coisas da mesma maneira, ouvir e falar. A gente tem que saber um momento de falar, de ouvir, e tem uns momentos que a gente não pode ficar calado mesmo, não. Tem que falar e falar bastante. Né? Bem assim. Entendo bem. E aí, gente, o que mais? Parece que você ia fazer uma pergunta para Midian, Thierry. Ou Ah, não? eu ia perguntar se a Midian assistiu os vídeos, se ela não tem dúvida nenhuma. Não, não tenho não, dúvida não. Pra mim tá tudo ok. Que dia que você Essa vai me massa é presentear? fácil. Que dia que você Essa vai me massa- presentear com a rosca daquela? Uai, quando acabar a quarentena. Vocês viram? Eu quero um pão também, Emerson. Eita. Ai, nossa. Meu Deus. Eu quero um arroz e um pão. O A Emerson, padaria tá fechada. a Não, Quarentena. minha nada. filha tá falando, mãe, Essa massa aí, ela é facinha de fazer. É facinho de fazer, é só prestar atenção direitinho na receita, é facinho. aí, ó. Não, gente, receita é interpretação. Não é fácil, não tem nada difícil E não. outra coisa também, a gente, quando a gente vai preparar alguma coisa, a gente tem sempre que estar com o bom senso da gente aguçadíssimo ali na Isso. preparação. Uhum. Porque às vezes você lê alguma coisa e assim, seu pensamento ali, seu bom senso já tem que te dizer, isso não tem como dar certo. Por exemplo, tem uma quantidade de líquido que excede a lógica, por exemplo. Não tem como aquilo dar certo. Então você tem que ter esse pensamento ali, né? Como que eu vou usar tanto líquido para esse pouco de farinha aqui? E aí eu Isso. preciso de uma massa firme. Então, assim, vocês têm que ter esse tipo de pensamento. E aí tudo se resolve. Não existe receita difícil. Existe receita cara que a gente não tem dinheiro para comprar os ingredientes, mas difícil não tem, não. É. Verdade. Exatamente. Tô esperando, gente. Vai dar certo, professor. Pois é. Se Tá Deus facinho. quiser, viu? Ah, essa eu acho descobri- estranho. Hã? Pode falar, Emerson. Eu descobri por que nossa focaccia deu errado, não queria dar ponta aquela vez. Ah, Minha balança estava desregulada e tinha mais farinha do que líquido. Aí ficou muito pesada, ficou muito seca. Nossa. Fui perceber Essas agora que tava balanças- aprendendo a fazer pão. essas balanças, elas são, assim, muito fáceis de desregular, assim, e aí elas não têm muita... Eu, pelo menos, não sei como que faz para aferir esse tipo de balança. E aí... Dá para você ter uma ideia se ela tá pesando errado, se você pegar lá, por exemplo, uma coisa que você sabe que pesa 1 quilo, você pesou nela, não tá dando 1 quilo, tá errado. Mas e aí, o que que faz? Aí eu já não sei. Eu acho mais fácil pesar por xícara, porque fica mais... Eu acho melhor, não sei porquê. Dá pra controlar. Você fala pesar por A balança xícara... tem muito... Converter Ah, tá, pra xícara usar, e, tipo assim, colocar um converter em pouquinho xícaras. menos. Eu acho mais fácil. Não, tem só... É aquilo que eu falei aquele dia. Se você começou a usar uma xícara, você tem que usar ela do começo ao fim. Mesma coisa, um copo. Você não pode utilizar mais de um recipiente numa mesma receita, acreditando que ela tem a mesma... Principalmente copo de medida. Gente, copo de medida é absurda a diferença que dá.
Aqui em casa acho que tem uns 4 copos de medida. Nenhum deles bate um com o outro xícara. Tem um que eu comprei, não lembro qual mercado que foi, e se eu pegar a medidinha e colocar nele, ele dá 1,25 xícaras, certinho. Ele não bate xícara com xícara. Então, assim, eu posso usar? Posso, mas aí eu tenho que usar o mesmo do começo até o fim. Aí não dá problema, porque Toda continua vez proporcional. receita Hã? para fazer trem de xícara dá errado. Toda vez. Eu só consigo fazer receita quando é por peso, que tem que pesar tudo na balança. Esse trem de xícara comigo não funciona, não. Já É, eu não consigo usar muito a balança. Eu uso assim, quando é extremamente essencial. eu gosto de Adoro uma balança. xícara. Eu gosto de balança, mas assim, eu não dou sorte com balança, não. Eu comprei 2 balanças lá naquela Faça Festa, uma atrás da outra, e nenhuma das duas presta. Então, balança não. Você tem que comprar uma balança boa. Eu quero comprar aquelas balanças de vidro, uma pequenininha, que ela é de vidro de superfície. Aquela eu acho que Sim, deve ser bom. eu comprei uma de R$ 100, é a que estragou, joguei ela fora. Deus me livre. Emerson, você E deu ela era de conta de vidro. Aqui é uma vermelha, não? Não. Porque tem umas pequenininhas. A minha era grande, não era nem pequenininha, era grande. Ah, quando eu fui comprar, eu fui lá no camelô, o povo me ofereceu aquelas balanças de banheiro de vidro, sabe? Uma redonda. Eu até Meu imaginei que Deus. pudesse funcionar, só que o problema é que ela não pesa gramas e outra coisa, é para 10 quilos. Não tem, não tem serventia para mim. Mas assim, essa que eu tô falando é uma balancinha quadrada, ela é toda de vidro, assim, sabe? Só a parte de baixo do pezinho dela que é de plástico, mas assim, até a parte dos botões ali, aonde que fica os negocinhos de acionar, é de vidro. Ela é interessante. Quando eu trabalhava numa delicatessen ali no centro, minha patroa tinha uma dessa. Eu até queria comprar, mas aí depois eu saí de lá e aí acabei esquecendo disso. Mas a gente tem que ter pelo menos uma balança, nem que seja das baratinhas que funcione. Essa daí? Ou essa é outra? É, isso aqui estragou. Ah, essa eu não Paguei conhecia, não. R$ 100 nela. Deus me livre. Emerson, você não conseguiu regular a sua balança? A minha tá com um problema que antes de eu colocar nada nela, ela fica variando de até 20 gramas. É isso Vazia. que tá dando o meu. Não acredito que eu vou ficar sem. E é isso que Só que deu nas minhas duas. a minha é tão louca que ela tava, tipo assim, ela apagava do nada, ligava e dava outro peso. Ah, não acredito. A minha tá desse jeito. Olha aqui, a minha. Eu, Eu não acredito que vai eu fui fazer estragar. um. Eu fui fazer um alfajor. Ela pensou tão errado o bicarbonato, ficou amargo meu alfajor. Credo. Ó, a minha é dessa. Só que ela tá Ah, muito. eu vi dessa lá no camelô também, mas essa eu não animei, não. A Nossa, melhor que eu ela acho é. é aquela tomate de plástico. Eu acho ela melhor. Aquela que é toda de plástico, que tem. Sim. Não, a primeira que a gente comprou aqui, ela funcionou bastante tempo e ela estava ótima, mas aí depois ela estragou, a gente foi atrás de outra, mas aí não achou uma que prestasse, não. Não comprem na Faça Festa, já aviso logo, as de lá não prestam. Obrigada pela dica. Ele apelou agora. Ai, ai. Balança Nossa, é boa é horrível, aquelas de gente. peso. Com os pezinhos de ferro. Os franceses É, adoram aquela lá não balança. tem erro, não. Aquela não tem Ai, como errar, ai. não. Mas é verdade, gente. A gente. E é caro também, é R$ 30 cada balancinha daquela lá. Aí você compra um trem assim. Eu gastei R$ 60 numa semana, porque a gente já tinha usado ela, sabe? E aí tava suja. Eu falei, não vou limpar, né? E devolver. Aí nós fomos lá e compramos outra. Não adiantou, ficou a mesma coisa, mesmo defeito.
Aí eu devolvi, não troquei por mercadoria. A outra, e aí eu tô com essa balança aí estragada, porque não acho a outra para comprar agora. Complicado. Bastante. Só que a Isso. minha, eu acho que ela tá variando muito, talvez por causa da pilha. Tem um tempinho também que eu não troco. Talvez a sua não é isso, não, Emerson? Você trocou a pilha? Não, a minha quebrou mesmo. Eu acho que tanta coisa colocada na mochila, eu acho que ela quebrou de algum jeito. Nossa. Ah, pode ser. Na pressa de pegar o ônibus, ela deve ter batido em alguma coisa e quebrado. Eu tô até com saudade de correr pra pegar o ônibus. Também tô. Meu Deus. Saudade do Jailson já. Saudade do Jailson. Nossa, Gente, como é que a vida da gente vira de cabeça para baixo assim, né? Pelo amor de Deus. Eu tava pensando nisso hoje. Como que a gente, que dia que a gente ia imaginar que ia chegar num ponto desse? Ah, não sei. Tanto de pandemia que a gente já teve, quantos vírus já não se espalharam pelo mundo, e esse colocou a gente numa situação absurda, né? Mas, na verdade, nós não estávamos atentos para nada disso, né, Thieres? Ó, em Goiás, de ontem para hoje, morreu 100 pessoas. E você viu tanto de gente contaminada em 24 horas? 749, não foi? Foi. Então, a gente não esperava. E, assim, tá sendo bom em partes, porque tudo tem um lado bom, né? Eu mesma que pegando aula por aqui, mas, assim, eu acho que o pior, para minha cabeça, já passou. O pior foi um susto financeiro, emocional, entendeu? Porque o financeiro abala o emocional, não é só ficar em casa, Não. entendeu? Acho que o pior dessa parte já passou. Agora vem a paciência de esperar e pedir a Deus para a gente não contaminar ninguém da nossa família, porque é uma bactéria muito agressiva, ela destrói o pulmão. O H1N1, eu estava dentro do hospital, foi totalmente diferente dessa agora. Não, essa é mais agressiva, né? Então, Existem uns estudos que eu estava vendo ó, esses dias para trás que parece que elas afetam até os neurônios, né? O vírus afeta até o neurônio. Tem perda de neurônio, parece, ou alteração na conformação do neurônio, eu não lembro direito. Que eu tô procurando me isolar dessas coisas, porque isso é muito estressante. eu estou Que a assistindo gente- menos jornal e lendo mais. Eu não tô não, vendo quase porque- nada, porque Não, assim, a gente tem que estar consciente de que o vírus existe, que o risco da gente ser contaminado é muito grande. Mas o que o vírus causa na gente, assim, né, nem quem é contaminado, acho que a gente não precisa saber, não, porque se você contrair, não tem o que fazer. O que você vai fazer com essa informação? Você vai ficar se martirizando, pensando no que vai acontecer com você? Não, então, melhor a gente não saber o que pode acontecer e ficar na nossa. mas também eles não estão fazendo. No dia que eu e meu marido ficou doente, a gente estava com todos os sintomas e eles não quis fazer o exame. Não quiseram? Não fez. Teve um dia que a médica queria me internar, porque eu não estava dando conta de levantar da cama para ir no banheiro mais já. Que horror. Corpo. E mesmo assim não fizeram os exames. Não quis. Aí ela me passou um negócio para me tentar fazer particular. Só que a Unimed também não tá fazendo, porque diz que os recursos acabou, porque todo mundo ficou doido para fazer, né? Ah, é? Mas na verdade, gente, tá Só já querendo fazer exame? mas na verdade tá faltando um kit, não? Por isso que às vezes a unidade fala que não vou fazer, isso é uma desculpa que eles usam na hora para não falar que não tem o kit, porque não pode falar que não tem o kit. Fala que não, no momento você não tem a necessidade de fazer o exame, porque eles não podem falar a verdade, entendeu? É isso aí. É complicado, né? Uhum. Porque o ideal seria testar a população inteira, né? Porque por mais que você não rastrear esteja a doente, origem. por mais que você não esteja doente, é interessante você saber se você contraiu ou não.
Até para você saber por onde você andou, de quem você pode ter contraído. É um trem, mas a gente fica meio assim. O negócio é se isolar mesmo e esperar passar o pior e depois voltar para a vida da gente mesmo. Mas o negócio é que também tem muita gente que pode ter contraído e ficou em casa, achou que era só uma gripe. Porque tem gente que Exatamente. Exatamente. Se você faz e você descobre que você contraiu e não desenvolveu a doença, fica mais fácil você saber com quem você esteve. Às vezes você pode ter passado para a pessoa sem querer, às vezes você consegue rastrear de quem você contraiu. E assim, só que aí a gente fica meio perdido, né? Assim, meio sem saber se a gente é imune ou não é imune. Às vezes a gente já até contraiu e está imune e se martiriza à toa, né? Mas, enfim. O que mais, gente? Mais dúvidas? Por hora, não. Não, está tranquilo. Então, gente, vamos combinar o seguinte. O estudo dirigido ou a receita para quinta-feira que vem, tá ok? Da mesma forma que foi da outra vez, esse estudo dirigido e os demais, eles vão compor os 30% da nota. Essa prova, por mais que ela tenha valido 10 no sistema, mas na prática ela valeu só 7. Então, 70% da nota foi ela e o restante, 30% das demais avaliações. Tá ok? A E aula quem da fizer semana... um pontinho extra, Oi? quem fizer os dois tem um pontinho extra. Com certeza. Eita. Aí, da semana que vem, vai ser da mesma forma. Eu vou passar, mas eu vou passar com antecedência da mesma forma. Aí, vocês vão ter o mesmo horário para assistir, depois a gente faz a tira dúvidas, aí o estudo dirigido de novo, e assim a gente vai levando até a gente poder voltar para nossas práticas. Saudade de gritar com o povo na cozinha. Pelo calorão. Eu tô com saudade das degustação final, das apresentações. Saudade de comer comida boa. Eu nunca tô na Porque... apresentação mesmo, então. Saudade do que você não viveu. Exato. Eu não sei quanto a vocês. Vocês eu acho que não. Mas eu não tenho esse ânimo de ficar fazendo coisa em casa, não. Aqui em casa a gente come arroz, feijão e carne, ponto. Ânimo eu tenho, só me falta o dinheiro. Eu tô tendo muito Me falta ânimo. dinheiro e me falta o ânimo também. Eu só não quero trabalhar e estudar, mas fazer comida eu tô afim. Ah, eu não sei. Eu gosto de cozinhar quando tem alguma coisa assim específica. Ah, vem alguém em casa. Aí eu gosto de cozinhar. Mas no dia a dia, eu acho tão desnecessário. Eu não consigo assim. Ah, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Eu Não gostava tem ânimo. bastante na época de faculdade. Aí eu gostava, mas agora eu já não animo, não. Eu fico no arroz e feijão mesmo. Tá ótimo. Gente, eu Aquele arroz mudei e feijão é pra casa, vida. que aqui no quintal tem um negócio plantado que parece manjericão, eu não lembro o nome. Tem Assim, cheiro de manjericão? eu acho, Alfavaca? eu Você acho ia falar, alfavaca. que é tipo um manjericão mesmo. Pode usar O do cheiro é mesmo, parecido. Da mesma família. só que as folhas dele é Eu acho que é mais. serradinha, né? Alfavaca eu acho que é mais pra chá. Acho que não tem como usar como. Usa, Será? Não sei. dá pra usar sim. Se tu usar e morrer, você conta. Só que isso aí não é alfavaca, não, eu acho. Será? Ele tem Mostra de aquela novo. parte de cima
da florzinha como se fosse um manjericão mesmo. Não, é tudo da mesma família ali, o mesmo gênero, na verdade. Aí eu peguei, cheirei ali no quintal, só que eu tô com medo de usar. É um cheiro bem, bem semelhante, não é? Vai que eu use e vou dar um treco aqui. Se não for Não. maconha, tá ótimo. O resto é tudo bom. Nossa, maconha eu vou ficar bem. Maconha você vai ficar muito relaxado. Muito feliz da vida. Maravilhoso. Melhor Precisando aqui. Mas, gente, o negócio é o seguinte. Se for alfavaca, não tem perigo, não. Só que o sabor é diferente. Não vai dar aquele sabor de manjericão. Mas não mata, não. Come um pedacinho pra você ver. Peraí. Vai que o efeito não é instantâneo, leva 2 dias, né? Bom que se eu já morrer, todo mundo da faculdade vai ficar sabendo. Eu não preciso pagar esse mês. Gente, É, eu Ótimo. tá morrendo de medo. E Mas morreu ele no seu tempão. ele tem um saborzinho assim. Ele é Lembra, refrescante, se fosse hortelã. É bom pra lembra um chá. manjericão em alguma coisa assim, mas Eu acho que eu tenho isso aqui em casa. agora pra achar é bom mesmo. Nossa, muito bom. Ah, vou usar É esse um trem, chá. não. Vai que a comida fica ruim depois. Com um biscoitinho de massa sablé, um chazinho, hein? Nossa Perfeito. Senhora. Emerson, faz aí e manda pelo Sedex. Fechou. A gente podia fazer também biscoito, né? Aproveitar esse momento massas quebradiças e fazer uns biscoitos de especiarias, de chocolate, Ai, amanteigado. Quero. Também. Eu não gosto de comer o de especiarias, não. Eu gosto do cheiro que fica quando você tá assando. Maravilhoso. Nossa. Agora, para comer o de chocolate e o de tradicional é muito bom. Vai fazer que dia, então? Eu acho que pode ser a próxima aula. O que vocês acham? Terça? É, Eu topo, né? Vou encomendar um estoque de manteiga. Só passa os ingredientes antes, porque aí fica mais caro. compra aqueles potes de manteiga de 1 quilo, sabe? Aquele, acho que é Doriana ou Ela tá super em conta. é muito barato e resolve muito bem. Aqui com certeza é mais barato do que para vocês, mas eu acho que é R$6, se eu não estiver enganado, o pote de 1 quilo. É a margarina Doriana? Eu gosto dela. Pode comprar com sal também, viu? Não tem problema, não. É bom que o sal dá R$1, sal dá no sabor. Não, sal é vida, né? Não é à toa que sal mata a gente. Tudo que é bom mata, tem. Mata a gente aos poucos. Se fosse ruim, não matava. Verdade. Mas assim, não interfere nada no sabor, não. Eu acho que a margarina, ela tem a vantagem, assim, ela consegue estruturar melhor as coisas do que a manteiga. A manteiga derrete muito rápido, assim. E a manteiga, na temperatura ambiente, ela fica quase líquida. Ela passa por um processo de... O Márcio fez um macarrão caseiro ali, que vocês verem. Muito bom. Eu estou preparando um material para vocês de carne, que eu acho que vocês não tiveram nenhuma disciplina que focasse carne, né? Assim, cortes, utilização de cortes, essas coisas, né? Não, Viu mas por é um alto caso só. de necessidade. Por favor, precisamos. Eu estou preparando. Eu tenho um amigo que é açougueiro aqui no mercado e ele é meio rústico, assim, sabe? Ele não é técnico, mas ele conhece bastante de carne. Então,
Eu fiz uns vídeos lá com ele, de corte, de limpeza e de utilização das peças. Aí eu vou montar um material junto com ele falando sobre carnes que são mais interessantes para churrasco, por exemplo, falando de entradas, como porcionar churrasco, essas coisas assim, é interessante. Aí depois eu vou mandar para vocês. Professor, voltando lá nas massas, para quem for usar margarina, eu já tentei com várias margarinas, a melhor é a Qualy. Eu já não gosto da Qualy, sabe por quê? A Qualy, como ela é uma margarina de melhor qualidade, por assim dizer, ela tem menos gordura trans. É trans. Não, é gordura trans não. É gordura insaturada. Ai, gente, eu não vou lembrar agora, mas assim, ela tem um tipo de gordura. Tá falando que não conseguiu entrar, que não tá abrindo. Quem? Não sei quem é, tá sem nome. A Thaís. Thaís? Não apareceu. Eu mandei o link pra ela várias vezes, não conseguiu. Nossa. Tá, voltando à margarina. A questão da margarina é a seguinte. Margarina boa para se consumir, para a gente comer ali com pão, quanto mais mole, melhor. Que é o caso da Qualy. A Qualy é um pouco mais macia. Quando você pega o pote da margarina que você aperta, vocês já comeram Becel? Sim. Aquela margarina que é amiga do coração? Se você pegar um pote de Becel e apertar, ele é mole. Ela é uma margarina macia. Essa margarina, para culinária, ela já não presta. Ela não te dá a estrutura que você precisa. Para massa. Se você pegar uma Doriana na vida, como que chama aquela que a gente compra Doriana mesmo? Delícia. Você pega ela, você aperta o pote, ela é dura, resfriada. Então, esse tipo de margarina é o que te dá a estrutura para a massa. Quanto mais dura, melhor. Porque ela não derrete, o ponto de fusão dela é muito alto, assim, muito alto comparado com de uma margarina melhor ou de uma manteiga. Entenderam? Professor, a Primor é boa para fazer essa massa? A Primor, eu não lembro, tem muito tempo que eu não compro Primor. Mas antigamente a Primor era boa porque ela era firme. Hoje em dia eu acho que a Primor já está um pouco melhor. Eu acho que eles deram uma melhorada nela. Mas dá uma apertada no pote. Se você vê que ela é muito mole, você pode tentar, mas assim, ela não estrutura a massa. Que aí a hora que ela der uma esquentadinha, ela já dá aquela amolecida e a massa já desanda. Você tem ela em casa? Tem, a Primor, Dá uma apertadinha no pote. Mas se ela for mole, não tem problema não. Você pode usar. E quando você for fazer de novo, aí se você não tiver, você já compra outra, entendeu? Uma mais firme. Mas pode fazer com ela. O pote dela. É duro? Ah, então tá ótimo. Ela é 75% de lípido. Essas manteigas, assim, essas mais, de nome mais simples, elas costumam, assim, de marca mais simples, elas costumam ser boas para esse tipo de massa. Só não pode ser aquelas margarina mais cara, porque aí começa a ficar cara, ela começa a ficar mole. Aí você já viu. Ok. Sei. E aí tem essas questões de trigo, essas coisas assim, é igual eu estava falando lá na apresentação. O interessante seria um trigo que não tivesse proteína, né? Aí a gente não incorreria no risco de ter glúten, formar glúten. Mas se for procurar por um trigo que tem um teor menor de proteína, é um trem meio assim. E no dia a dia, esse tipo de trigo que a gente usa em casa resolve bem. O interessante é a gente procurar um trigo mais branco, sim, mais clarificado. Que aí ele vai ter um teor maior de amido e menor de proteína, sabe? Aqueles trigos que tendem, assim, que vão mais para o lado do integral, que é mais escuro, eles têm mais proteína. Então,
ele já não é interessante porque qualquer movimento brusco que você faça ali, você já ativa o glúten, aí já vira uma massa elástica. Eu uso a Primor também, quanto a margarina e quanto a farinha de trigo. O trigo, né? Aham. Eu tô gostando daquela Nita, tô achando ela muito boa. Nita? Isso. Eu gosto da Nita, mas eu não gosto do preço dela. Ela é cara? Em comparação às outras, é bastante. Eu não vejo Tipo, muita diferença não, de Santa Helena não tem muita diferença no preço não. aqui a gente compra, tem trigo que você compra de R$ 1,89, R$ 1,90, por exemplo, e a Como? Anitta é 3 e lá vai bordoada. Caramba. Aqui é por aí mesmo, 3 e pouquinho, mas é porque as outras quase todas têm o mesmo preço. Não Não, varia aqui a muito. gente, a gente tem época que dá sorte de pegar trigo em promoção, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Trigo não faz diferença. Às vezes ele difere na questão da coloração. Por exemplo, você vai fazer um trigo, você vai fazer um pão, um bolo, alguma coisa assim, você pega uma farinha que tem mais proteína, ela é mais escura. E aí você pode ter um pão ou uma preparação qualquer mais escura. Porém, qualquer trigo é a técnica que você vai utilizar ali, é a sua maneira de produzir que vai fazer a diferença. Eu conheço muita confeiteira aqui que tem uns negócios assim, eu não uso tal coisa, eu não uso tal coisa. Gente, trigo, leite condensado, tá certo que se você comprar, por exemplo, um triângulo da vida daquele, aí já complica o lado da gente. Mas se você pegar um piracanjuba, um Italac, a mesma coisa para leite em pó. Por exemplo, leite em pó eu não gosto de piracanjuba. Mas Italac, qual que é o outro que eu gosto? O Itambé? O Itambé. É a mesma coisa, dá o mesmo resultado. Eu acho complicado você focar, por exemplo, tem gente que faz bolo só com leite moça, com leite ninho. Gente, fica muito caro. E o Pô, é louco, sabor é o 7 conto um leite mesmo. ninho? Hã? Não, o leite condensado da moça é uns 7, 8 reais. É, Ô, gente, louco. é muito, assim. E a mesma coisa vale para trigo. Eu, assim, se você tem interesse de usar, porque assim, isso vai agregar valor ao meu produto e você vai cobrar um preço diferenciado porque você usa esses ingredientes, ok, sem problema. Mas se você usar só porque você acha que não funciona que o outro não é bom, não tem nada a ver, funciona da mesma forma. Quando eu vou comprar trigo, eu compro o trigo que está com preço melhor. Leite condensado, creme de leite, é a mesma coisa. Se você pegar um bolo que eu faço e pedir para um cliente experimentar o que eu faço e o que o pessoal faz com leite condensado, moça, não existe diferença. É a maneira como você produz ali. Tem gente que consegue deixar um bolo com leite condensado e leite ninho intragável, que você não consegue nem comer de tão doce que é. Então, assim, não é Verdade. o produto que você usou, é como você faz. Mas, assim, cada um é cada um, né? Sueli, cadê você, Sueli? Eu tô pensando que tem leite condensado muito ruim, viu? Triângulo é ruim. O piracanjuba eu não gosto, não é que ele é ruim, mas eu não gosto dele, porque eu não gosto da Bruna Marquezine, então eu não gosto de piracanjuba. É uma coisa pessoal. Professor, eu conversei muito no início da aula e agora eu estava cochilando. Idade. Com certeza, né, Hermes? Só que eu te ver, a gente conversa. Você já Se eu não tivesse conversando também, eu tava dormindo, gente. Ai,
Como é que vocês dormem, gente? Eu não durmo, não. Ninguém teve a benevolência de me desejar feliz aniversário na terça-feira, mas eu fiz 40 anos na terça-feira, então eu já tô nessa fase de dormir. Ah, você avisou? Aniversário, é. Oi? Vou dar parabéns, galerinha. Eu não sabia, não. Também Vai ter que sabia, todo não. professor agora. Pois é, fiz 40 anos, quarta terça-feira. A gente manda amanhã fingindo que era terça. Sem Isso. problema. Acho É digno. quarentena. Não... Vamos fazer um bolo pra ele, gente. Quarentena não tem Acho data, não. digno. Quarentena é um misturar de dias aí. O bom da quarentena é que você tem que comemorar todos os dias. Porque Né? É só comemorar desaniversário. Mas, ô Eu Thierry, não. parabéns por você, viu? Muita saúde, tudo de bom, muitas aulas para você dar, viu? Amém. Muitas receitas aí, muito ensinamento, instrução, tudo de bom para você. Ele saiu. Foi emocionado. A emoção cortou o Wi-Fi. Foi. Eu quero jantar, gente. Ai, já pode desligar? Eu ia esperar acabar para fazer janta, mas como tá demorando, eu tenho que fazer janta e assistir aula. Não. Eu tô com Ô, vontade de Ju, comer você não pizza. conversa, né? Oi, Emerson. Não, eu tô Tá quase branco, dormindo. todo mundo tá me ouvindo. É. A Nath também tá casada. Entendeu? A Juliele não falou mais nada. Emerson, pede pizza lá no também. sertão. Nossa, mas a minha internet tá uma... Bebida sertão? Isso é uma delícia. Ok. Pede pra Vamos fazer lá. bem assada, porque uma vez eles mandou, tava molenga. E bem assada ficou bom. Tu não gosta daquela da lá pimenta, não? Ah, eu já comi lá uma vez. Fieres, a gente não tá te ouvindo. Alô, Thierry. Ele ficou emocionado. Eu acho que nós desejamos feliz aniversário, ele foi embora, gente. É a idade. Olha esse negócio de idade, Emerson, eu vou te pegar. Eu fiz 19, tô idoso já. Ai, idoso. Emerson, o que você tá falando? Sábado eu vou fazer 22. Idoso, imagina eu que fiz 21. Gente, eu fiz 53. Vocês estão novo, eu tô velho já. Eu nasci com 164 anos já. Uhum. Thierry, nós podemos ir embora? Vai, podemos. Tira o pé da minha janta. Vamos lá, gente. Ó, só recapitulando o que eu estava falando, então, semana que vem do mesmo jeito, vamos fazer biscoito, então. Eu vou passar para vocês, eu vou mandar lá a lista de presença. Como vocês perceberam, essas aulas nossas vão ser gravadas, eu vou postar lá no AVA, todas as nossas aulas, tá ok? Certo. Isso vai ser a nossa garantia de presença nas aulas. E eu anotei aqui também, obviamente. E aí vamos ver se a gente consegue cumprir certinho o prazo dos estudos dirigidos e do Receita, tá bom? Tá bom. Ok. Pra gente não dar aquela atrasada assim e depois ficar muito em cima para fazer, tá? Tá bom. Não esquece a receita do biscoito, não é? Vai fazer biscoito, né? Da empada. Eu vou mandar a receita da coisa e eu vou fazer a receita da empada também para vocês verem. E vou fazer essa receita da massa, então. Tá bom. Tá bom? Ficou acordado na massa para salgado, né? Isso. Sim. Tá ok, então. Então tá ótimo, então, gente. Tchau. Tchau. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Muito Tchau, obrigado boa pelas noite. felicitações. Da Boa próxima noite. vez conversa mais, viu, Juliana? É porque eu tô com muito sono, eu acordei muito cedo, Madrugou. sério mesmo. Já tá Às tarde. 3 da manhã. Esposa da Pegou muito fazenda. Tô brincando, viu?
Mas só que você tá Foi. online já foi Gente, eu bom. não sei se vocês estão me ouvindo, mas a minha internet tá Hoje muito pegou ruim, então muito forte. mal dá pra ouvir vocês É falando. isso aí, Ciro. Mas não é porque esse programa aqui, esse negocinho, quando uma pessoa fala, ele corta a outra aí e dá uma embaralhada na voz. Por isso que eu não gosto de live. Detesto live. Eu também não gostava não, mas agora eu vou ter que aprender a gostar. Não, eu amo. Melhor fazer live do que não falar com ninguém. Eu prefiro mandar texto. Mandar texto é a melhor coisa. Não, eu odeio escrever. Eu sou poeta, eu gosto de escrever. Nossa, tem pavor. Se eu tiver que escrever uma linha, eu prefiro mandar uma mensagem de voz de 1 hora, mas eu não escrevo uma linha. Detesto áudio. Nossa, que ódio. Professora Kelly, pessoal, eu fui, viu? Tchau, Dotinha. Tchauzinho pra Em você. pé, gente. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite, vocês. Boa noite pra você. Boa noite.